temos aqui, né, o texto de 1 João, e como muitas vezes João, aquele que nós sabemos que era o apóstolo do amor, não pode ser diferente. Ele por muitas e muitas vezes fala de amor nessa epístola. E mais uma vez, ele torna a falar sobre o amor. Na pregação passada, nós falamos que uma das principais marcas da salvação do cristão é justamente o fruto do amor implantado nele pelo Espírito Santo. E nós falamos que o sentimento saudável é saúde para a alma, é saúde para o nosso corpo. O amor na vida da pessoa faz ela ter saúde em todas as áreas, em todas as esferas, espiritual e física também. Então, agora nós olhamos João continuando a discorrer sobre isso. Ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. E aí ele passa a abordar que nós vamos ver a Deus, nós vamos conhecer a Deus em cada ato, em cada atitude, em cada gesto de amor que é manifestado por um cristão. Então ele vai dizer, ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos aos outros, Deus vai estar em nós. Então ele trabalha esta premissa. Se nós olharmos simplesmente para esta afirmativa de João, ninguém jamais viu a Deus, e analisarmos alguns outros textos bíblicos, nós podemos pensar que a Bíblia está entrando em contradição. Nós podemos pensar que os escritores não estão se entendendo, não estão se falando. Se nós olharmos para aquilo que Moisés diz, Moisés pede para ver Deus, e Moisés vê no mínimo as costas de Deus, mas ele vê a Deus. Tanto que Paulo, escrevendo aos Hebreus, vai dizer que Moisés, pela fé, como que viu aquele que é invisível. Então, também lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que no ano que morreu Uzias, Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sobre um sublime trono. Então, Moisés diz ter visto, Isaías diz ter visto. Agora chega João e afirma no verso 12, ninguém jamais viu a Deus. E aí nós ficamos como nós podemos entender isso? Como João pode afirmar, ousar e afirmar que jamais viu a Deus, se a Bíblia está narrando que esses homens viram a Deus? A questão aqui é Deus na sua essência, Deus na essência do seu ser, Deus na sua totalidade de glória, de poder. Ele jamais foi contemplado ou visto por homem algum ou por qualquer homem. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 vai dizer, aquele que ele só tem a imortalidade, habita numa luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver, a qual seja a honra e o poder sempre eterno. Então Paulo, ele continua a afirmar o que João está dizendo, o Deus que nenhum homem viu e pode ver, ou seja, toda a aparição de Deus na Escritura Sagrada, toda a forma que Deus se manifesta, não é a totalidade da sua glória, não é a totalidade da sua pessoa, porque nenhum homem atualmente pode ver a Deus e permanecer vivo, ou seja, por causa do pecado no homem, da fragilidade carnal do homem, o homem não pode ver a Deus. E aí a gente entra aqui dentro de um tema por demais complexo, a questão do homem ver Deus. E aí um dia veremos Deus ou não vamos ver Deus? Nós sabemos que o nosso Deus, para melhor colocar, falo Deus assim de forma genérica, nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus trino. Nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a questão é, alguns vão advogar que as pessoas vão chegar na glória e vão ver o Filho, mas o Pai não será visto de forma alguma. Outros dizem não, quando chegar na eternidade, vai ver o Pai e vai ver o Filho, vai ver toda a glória de Deus. E as opiniões se distinguem na Escritura, cada um procurando as bases através dos textos bíblicos, para tentar entender se de fato, quando chegarmos lá, nós vamos ver a Deus ou não vamos ver a Deus. Deus Pai, vamos dizer assim, já que o Filho é a expressa imagem da sua pessoa. O que você acha? Você acha que vamos ver? Não vamos ver? Quem acha que vai ver, levanta a mão. Deus Pai. Alguns modestos. Quem acha que não vai ver Deus Pai, levanta a mão. E o restante é dúvida? O restante não tem opinião formada? Então, irmãos, vamos tentar fazer uma breve análise sobre esta perspectiva. Esse é um tema demais complexo, envolve o nosso entendimento dinâmico da Trindade, que não é coisa fácil da mente humana captar. Obviamente a Trindade é algo muito complexo, mas nós sabemos que
que o nosso Deus, ele é um Deus muito simples no seu aspecto relacional. Quando se fala de relacionamento, Deus não tem qualquer complexidade. A Bíblia fala que Jesus chamava Deus de Pai e nos mostrou como ter uma intimidade com Ele. Para você se apresentar diante de Deus, você não precisa de, no aspecto relacional com Deus, no seu aspecto de relação com o Senhor, você não precisa falar nenhuma palavra bonita, você não precisa conhecer grego ou hebraico, você não precisa ter um português afinado, você não precisa falar, a gente vai, nós vamos, você pode inverter as questões. A única coisa que você precisa é um coração quebrantado e contrito, sincero e humilde para chegar diante dele. Nesse aspecto, Deus é muito simples. As orações mais ouvidas diante de Deus são orações que são feitas como de uma criança. Mas no aspecto da sua pessoa em essencial, é claro que deve ser complexo, afinal ele é Deus. E nós nunca vamos entender a totalidade de Deus, afinal Deus ele é infinito. Nós nunca vamos compreender a infinidade de Deus. Nós vamos trabalhar aqui para conhecer os atributos de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus, a ira, os atributos que a Escritura revela. Mas ainda assim nós vamos caminhar a eternidade inteira e não vamos conhecer tudo de quem Deus de fato é. Nesse aspecto essencial de Deus, Deus realmente ele é ilimitado e transcende o nosso entendimento. Ele é transcendental, ele vai além. Mas nós podemos tentar entender. Se nós chegarmos lá, nós vamos ver a Deus. Havia uma grande polêmica em cima desse versículo que eu acabei de ler para vocês, 1 Timóteo 6,16, que é, os arianos, um grupo da igreja, falava que Cristo ele era criado. Isso é algo que tem surgido dentro da igreja. Cuidado com esse tipo de ensino. Isso é uma grande heresia, falar que Cristo foi criado. Se você pensa assim, por favor, reveja na Escritura, porque Cristo ele não é criatura. Cristo ele é Criador, bendito eternamente. Então, havia essa perspectiva de que Cristo ele foi criado. Então, a partir disso, ele seria a primeira criatura de Deus. Assim advoga os testemunhos de Jeová, essa seita, e muitas outras seitas. Iário, um homem muito antigo na igreja, ele acreditava nisso, e ficou conhecido como os arianos. Aqueles que pensavam que Cristo era uma criatura. E se logo Cristo era uma criatura, ao olhar para o texto que acabamos de ler, em 1 Timóteo 6,16, o único que é invisível e tem imortalidade, eles diziam que esse único invisível era Deus, já que o Filho era visível. E aí eles aplicavam isso. Então veio Agostinho e disse, não, nada disso. Cristo ele só é visível naquilo que ele se permite revelar quanto sua teofonia ou quanto a sua humanidade, como Filho do Homem. Mas agora Cristo, na sua glória inefável, como ele diz, olha, o que a Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo de número 2? Traga a sua memória. Aquele que era igual a... Se ele era igual? Aquele que era igual a Deus. Então toda a glória que Deus tem de não poder ser visto, o Filho tem também de não poder ser visto. Eu e o Pai somos um, a glória compartilhada, coeterna e igual. Ele era igual a Deus, não teve por precioso continuar sendo igual a Deus e se esvaziou. Então ele era totalmente igual a Deus. Ele vem se manifestar como homem para revelar a pessoa do Pai. Então nessa questão ele se torna visível. Então ele também, na sua glória, seria impossível nós contemplarmos a pessoa do Filho também. É por isso que eu acho melhor que naquele grande dia nós vamos ver tanto o Pai quanto o Filho, porque a Bíblia diz que vai haver uma grande cidade, nessa grande cidade vai haver um trono no centro da praça, e nesse trono vai estar sentado o Pai e o Filho. E a Bíblia diz, eu entendo com as interpretações dos textos bíblicos, que nós vamos ver tanto o Pai quanto o Filho na sua glória. Por que vamos ver? Porque a Bíblia diz que hoje nós não podemos ver, porque estamos em uma matéria corruptível, estamos em um corpo carnal que nos inclina para o pecado, e um corpo falho. Como é falho? Como a faca quente entra a manteiga, uma arma de um AK-47 fura a estrutura humana e o homem já não está mais aqui. Ou um tombo no banheiro, a pessoa morre. Olha a fragilidade do ser humano. O ser humano é por si só muito frágil. Então, nisso o homem não pode ainda agora chegar na presença de Deus. Mas o apóstolo Paulo ele diz algo que é muito lindo. Ele diz que quando a trombeta do arrebatamento tocar, aquilo que é perecível e corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Nós seremos transformados em glória para encontrarmos com o nosso Deus. Então, tal qual Ele é, nós haveremos de vê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse será um dia muito especial, a qual nós vamos ver a Deus. Então,
O filho, ele não pode ser tido como uma criatura, ele é Deus. Entenda isso, olha que interessante, se você quiser abrir comigo, abre aí Mateus 5,8, vamos olhar o que a Bíblia diz sobre essas questões e fazer uma breve reflexão. Porque a Bíblia não diz assim, tem coisas que a Bíblia não diz, você tem que estudar e sacar a resposta da Escritura. Ela não diz assim, quando você chegar, você vai ver. Apesar que diz mais ou menos, mas a questão é saber a palavra que Deus está sendo aplicada ao Filho e ao Pai, já que ambas as palavras. Mateus 5,8, Sermão da Montanha. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aí a pergunta é, o Deus Pai ou Deus Filho? Ou toda a Trindade de sua glória? Vamos continuar para a gente tentar discernir. Agora vai lá em 1 João, capítulo 3, volta em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Para a gente poder fazer uma breve análise sobre isso, a gente passa para outro versículo. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amado, agora somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como é, o veremos. Assim como Ele é na sua essência. É o que João está querendo dizer. Mas aí a pergunta é, João está dizendo de quem? Do Filho ou do Pai? Ou de ambos? E aí a gente vai tentar caminhar um pouco mais sobre isso. Alguns vão dizer, está dizendo do Filho, então nós vamos ver o Filho, o Pai vai continuar oculto para nós, seria a argumentação de alguns a qual eu não creio. Mas vamos lá tentar um pouco mais. Em 1 Coríntios 13, 12 eu vou ler. Paulo diz assim, porque agora vemos em espelho e em enigma. Então veremos face a face. Então ele está dizendo que um dia nós vamos ver face a face. Agora conhecemos em parte. Se você analisar o contexto, fala de que nós conhecemos a Ele, da perfeição, da plenitude. Mas então nós vamos conhecer plenamente, como somos conhecidos. Conhecer a Deus, conhecer a Cristo ou a Deus no contexto aí nós temos que colocar. Mas o que é interessante, agora eu quero que você abra comigo, Mateus 18, 10. A chave da nossa reflexão está em cima disso, do nosso pensamento, que nós vamos ver a Deus e ter uma plena comunhão com Deus, e vai ser algo maravilhoso e eterno, como a Bíblia diz. Mateus 18, 10 diz assim, talvez você me diga, pastor, não tem nada a ver esse versículo, a gente vai tentar analisar. Vede, não desprezeis alguns desses pequeninos, porque eu vos digo, Mateus 18, 10, vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Jesus está afirmando algo, vamos raciocinar um pouco. Jesus está dizendo sobre os anjos que guardavam as crianças, eles sempre estão diante de Deus, assistindo a face de Deus. Aí alguns vão dizer assim, não, pastor, os anjos não assistem a face de Deus, porque como você citou Isaías, no ano que morreu Uzzias, Isaías viu os anjos, eles tapavam os rostos diante de Deus. Eles tinham 6 asas, com 2 eles voavam, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés. Então os anjos não veem a face de Deus. Então nós temos uma contradição bíblica aqui, Jesus dizendo que eles veem e Isaías dizendo que ele não vê. Não, alguma pessoa está inferindo a partir de Isaías que ele não vê, mas é como se fosse você vem para a igreja, você fica, o louvor acontece, geralmente quando o louvor acontece você ergue as mãos e adora a Deus. Você adora a Deus o culto inteiro com a mão erguida? Não, você ergue as mãos em um momento de adoração. O que eles estão fazendo a Deus é adoração, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. É o momento da adoração que Isaías capita, porque Deus quer ensinar algo para Isaías. Deus quer mostrar que a santidade dele é tão elevada que os anjos cobrem os seus rostos diante de Deus, mas não quer dizer que eles não assistam a Deus. E aí, se nós pegarmos aquilo que Jesus diz, que na vinda do Filho do Homem nós vamos ser semelhante aos anjos, então quer dizer que nós vamos assistir diante da face do nosso Deus, que naquele grande dia o nosso Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e nós vamos ter uma comunhão plena, porque os limpos e os puros de coração hão de ver a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que esperança maravilhosa nós podemos ver o nosso Deus. Jadel colocou um negócio lá no grupo hoje que eu ri muito. Aqueles ETzinhos que aparecem assim, nós vamos morar no céu, mas nós passa cada prova aqui na terra. Mas é bem assim.
é muito sofrimento aqui, mas irmão, existe uma expectativa de glória que não pode ser comparada com o sofrimento do tempo presente. Existe a glória da própria pessoa de Deus para ser revelada para nós, e essa deve ser o anseio de cada cristão. Paulo diz: eu sei que é infinitamente melhor partir e estar com Deus, mas por causa de vocês eu sofro um pouco mais trabalhando aqui. Então é algo fantástico. Cada pregador, cada cristão da igreja, antigamente cada pregador puritano, eles ansiavam por este momento, o momento de partir e de estar com Deus e com Cristo. Isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Precisamos amar a volta de Jesus, esperar esse momento que nós vamos ver o nosso Deus, e nós vamos conhecer. Nós não vamos ver em parte, nós vamos ser livres do pecado, da presença do pecado que está em nós, que nos leva a conduzir a fazer coisas erradas. Nós vamos ter uma plena comunhão com o nosso Deus a partir de um corpo glorificado. Isso é algo fantástico, louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele grande dia, nós vamos ver o Cordeiro, a face adorada, vamos ver o Deus Todo-Poderoso e vamos louvá-lo por toda a eternidade. A parte B do versículo diz assim: se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Tá? Tem algumas versões que diz que é perfeito o seu amor em nós, mas eu gosto dessa versão da King James, ou da NVI, não sei. Se nos amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Lembra que eu tenho falado aqui para vocês que o amor, ele é como uma semente plantada pelo Espírito Santo? João trabalhou essa questão. Ele disse: aquele que é nascido de Deus, a semente de Deus está nele, e ele não pode viver pecando porque a semente de Deus está dentro dele. Aí que semente é essa? É a semente da regeneração implantada pelo Espírito Santo, que é coigual ao amor. Ou seja, o Espírito Santo muda o coração do cristão para poder amar. Eu disse aqui para vocês que uma certa feita, pregando para minha irmã, eu falava sobre as misericórdias do reino de Deus. Ela falou: isso é impossível uma pessoa fazer. É claro, para um homem não convertido é impossível. É impossível ele renegar a carne, é impossível ele pegar das suas próprias roupas e repartir com o outro, é impossível ele pegar da sua própria comida e dar para o outro, é impossível ele deixar de ser egoísta a tal ponto. Aos olhos humanos, o homem é egocêntrico e egoísta, naturalmente, é a raiz de Adão nele, é o pecado nele. Mas quando Cristo faz a obra da regeneração, ele planta uma semente dentro dele, e a maior marca é que agora ele não olha para o seu ego, para o seu ventre, ele olha para Deus e para a glória de Deus, e Deus mostra para ele o seu próximo necessitado para ele servir. Então a maior marca de um cristão, se amamos uns aos outros, é Deus está em nós, se nós amamos uns aos outros. Se amamos uns aos outros, Deus está em nós. E aí, se Deus está em você, o amor dele vai o quê? Se aperfeiçoando. Não quer dizer que ele te dá um amor perfeito agora, imediato. Quer dizer que ele implantou uma semente. E quando você planta uma semente, você tem que fazer o quê? Regá-la para que ela cresça. Você tem que regar esta semente para que ela cresça. Você deve orar para que o Espírito Santo te conceda a graça, para que ele te derrame sobre você, para que você viva amando o seu irmão. E nisso que você estiver praticando isso, o amor de Deus está cada vez mais sendo aperfeiçoado no seu coração. É algo feito por Deus. Ainda não podemos ver a Deus, mas as pessoas podem ver Deus em nós. Jesus disse algo, e essa frase me chama a atenção muito. Se nos amarmos uns aos outros, Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se nos amardes uns aos outros. Quer que o mundo conheça a Deus? Ame o seu irmão. Quer que o mundo reconheça Deus na sua vida? Tenha amor e misericórdia, compaixão, graça, sacrifício, renúncia. Isso tudo inclui o amor de Deus. Isso precisa estar auto-evidente na vida do cristão. Renúncia, sacrifício. Esse amor é o amor ágape, fala diretamente. Um amor que tudo sofre, um amor que tudo crê, um amor que tudo espera, um amor que suporta tudo. Se você suportar tudo, se você entender tudo, confiar no seu irmão, ele vai ver que você está amando, e ele vai ver que Deus está em você, que o Espírito Santo está em você.
Nesse amor para com o próximo faz com que o amor de Deus em nós seja aperfeiçoado. Já disse que esse amor é uma semente. Aquele que é nascido de Deus passou da morte para a vida porque ama o seu irmão. A semente de Deus está nele. Você precisa regar essa semente em coração, palavra e prática cristã, para que por meio do puro e verdadeiro leite espiritual, o que Elvin estava pregando aqui, você vá crescendo para tornar-se uma árvore frondosa junto a ribeiro de água. Uma árvore com uma estatura perfeita, tendo como fonte de exemplo, padrão, a oliveira verdadeira. Jesus é sua fonte de padrão. Enquanto você tiver uma árvore minguadinha, com poucos frutos, você deve orar a Deus, você deve ir às Escrituras, você deve buscar a Deus, para que você cresça e dê muito fruto. E a sua estatura é Cristo. E o seu modelo é Cristo. Porque o propósito de Deus é formar Cristo em você. O propósito de Deus é te transformar igual a Cristo. É fazer com que você ame igual a Cristo. É fazer com que quando uma pessoa te ferir a face direita, você ofereça a esquerda. É fazer que quando uma pessoa te traia, você ainda possa chamá-la de amigo. O propósito de Deus é fazer com que você possa honrar a Deus em tudo, igual a Cristo. Esse é o grande dilema, o propósito de Deus. Pode deixar sem isso, não tem problema não. Som, sem microfone. Todos estão me ouvindo bem, né? Dá para ouvir? Jesus pregava para 5.000 sem microfone. Então, vamos meditar agora no versículo de número 13. Versículo de número 13, 1 João 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Eu já disse para vocês que essa epístola, se uma pessoa... Vamos falar de algo aqui, nessa questão, rapidamente, antes de eu colocar esse versículo. Oi? Está escutando não? Está ruim aí? Louvado seja Deus. Se uma pessoa... Deixa eu colocar a coisa aqui certa, para que os irmãos entendam. Hoje, surgiu uma doutrina na igreja, que nunca se foi falada na história da igreja toda. Qual doutrina é essa? A doutrina que um cristão verdadeiro e genuíno, ele possa perder a sua salvação. Veja bem, um cristão verdadeiro e genuíno, ele não pode perder a salvação. Paulo ele vai dizer isso em Romanos capítulo de número 8. Ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o futuro, nada pode nos separar do amor de Cristo que está derramado em nossos corações. A questão toda não é se você vai perder. A nossa ideia que temos que as pessoas perdem salvação. Pastor, eu vi ela indo para a igreja. Pastor, eu vi ela chorando. Pastor, eu vi ela carregando a Bíblia. Agora ela não vai mais. Ela não se desviou. Não. Ela nunca foi. Pode chorar, pode carregar a Bíblia, pode fazer tudo. Ela nunca foi. Porque João diz assim, 1 João capítulo 2, versículo 19. Estava no nosso meio, saíram do nosso meio, mas não era do nosso. Porque se fosse do nosso, jamais teria saído. João escreve essa epístola para você ver isso. A questão não é saber se um dia você dormir hoje pensando, será que amanhã eu desvio? Será que amanhã uma salvação comprada parece com uma moeda banal? Não, a salvação é comprada pelo precioso sangue de Jesus. Jesus comprou ela, e aqueles que Jesus comprou, ele é o sacerdote. Ele começa a interceder em João 17. Pai, aqueles que tu me deu, está na minha mão, ninguém vai arrebatar da minha mão. João 10 ele diz isso. João 17 ele diz, eu oro por eles, para que o Senhor os guarde, não apenas por eles, mas aqueles que vão crer, nós que haveríamos de crer. E Jesus continua como sacerdote em Hebreus, em Apocalipse ele continua como sacerdote. Agora ele ainda é o nosso sacerdote, ele está intercedendo pelos seus. Então a questão não é se eu vou me perder, a questão é, será que essa semente já está implantada no meu coração? Será que eu já experimentei um novo nascimento? Será que eu já nasci de novo? Será que Cristo vive em mim pela fé? Será que eu sou um novo convertido de fato? Minha vida mudou? Será que eu amo a Cristo? Eu amo a palavra? E todo esse livro, se você prestar atenção, todo este livro, João quer ensinar isso. João quer mostrar, se você ler com atenção este verso, nisto conhecemos que estamos nele. Conhecer que estar em Deus, como? E ele em nós, porque Deus nos deu do seu Espírito. E o que é que o Espírito traz? Amor.
amor para com Deus, amor para com o próximo, amor agora por coisas espirituais, amor para aquelas coisas que outrora nós pegávamos um livro de pregação e queimávamos, DVDs eu pegava, jogava no fogo, ria, debochava, mas de repente o Espírito de Deus vem no nosso coração, fazemos todo tipo de coisas erradas, mas Ele vem e começa a mudar isso de uma forma poderosa e sobrenatural. Não é apenas um levantar de mão, uma decisão, é uma obra sobrenatural do Espírito Santo, uma obra que Ele faz mediante o arrependimento e a fé. E qual é a marca do Espírito em uma pessoa? Qual é a marca do Espírito em uma pessoa? Quem pode me dizer? Qual é a marca do Espírito em uma pessoa? O novo nascimento. E o que o novo nascimento ele traz, que João é o central do texto? Qual o fruto principal? O amor. Quem é nascido de novo ama. João está querendo mostrar isso. Ele diz em Romanos 5, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E se temos o Espírito Santo, aí a pessoa, Paulo diz assim, quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele, esse tal não é de Deus. E se temos o Espírito Santo de Deus, temos que ter amor. Aí o irmão fala, eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo em língua, eu expulso o demônio, eu curo o enfermo, mas não tenho amor. Vai chegar naquele dia, Jesus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pode fazer tudo isso. A palavra ali é dizer, vocês que viveram como se eu não tivesse dado uma lei. Jesus nos salva para seguirmos os seus mandamentos, para amarmos a sua lei, quanto Davi amava a lei de Deus. Se você ler quanto o povo de Israel amava a lei de Deus, Salmo 119, direto escreve sobre o amor do salmista à lei de Deus. Então a questão é ser guiado. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus? Ou você está sendo guiado pela sua carne, pela vontade dos pensamentos, pelo príncipe da potestade do ar, que opera nos filhos da desobediência? Por que você está sendo guiado? Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Filhos nascidos não da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus, que se arrependeram, se quebrantaram em Deus. A questão é você saber se Deus tem operado isso na sua vida. Você deve chorar por isso, você deve agonizar no seu leito por isso, para que Deus marque isso em seu coração e te dê a paz do novo nascimento. Você não deve estar em paz enquanto você não tiver isso. O Espírito Santo que vai te guiar, ele vai guiar você. O Espírito Santo não vai te guiar para ódio. O Espírito Santo não vai te guiar para fofoca. O Espírito Santo não vai te guiar para mágoa. O Espírito Santo não vai te guiar para inveja. Não vai. Ele vai te guiar para as coisas contrárias a isso. Ele vai te guiar para o amor. Ele vai te guiar para a justiça, para o perdão, para a entrega. O Espírito Santo vai te levar para essas coisas. Coisas de quem nasceram de novo. Coisas de quem ama a Deus. Vamos passar para o versículo 14. Leia comigo. 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Ele é Salvador do mundo. Jesus, Filho de Deus. Se pudéssemos cumprir a lei e sermos aperfeiçoados por ela, não precisaríamos de um Salvador. Se nós pudéssemos, por meio das nossas práticas, obedecer à lei de Deus, nós não precisaríamos de um Salvador. Nós não precisaríamos de um Salvador para o mundo. A lei só tem um fator: revelar o meu pecado, mostrar o quanto eu sou pecador, mostrar o quanto eu sou desobediente, mostrar o quanto eu sou rebelde a esta lei. A lei tem esta função: mostrar o quanto o meu pecado é grave aos olhos de Deus e o quanto eu, como pecador, sou falho. O problema não está na lei. A lei é boa, santa e justa. A lei é de Deus. Algumas pessoas abominam a lei de Deus, falando, a lei de Deus, essa lei ficou, agora é só graça. Não, o problema não está na lei, o problema está em nós. A lei se tornou enferma por causa da nossa carne, porque nós somos carnais, porque nós somos filhos de Adão, porque nós fomos gerados em pecado, nós não conseguimos praticar esta lei, e ao passo que eu não pratico essa lei, a Bíblia diz, maldito é o homem que não perseverar em cumprir toda a obra desta lei, e se eu não consigo cumprir, eu já estou debaixo desse julgamento, porque o salário do pecado é a morte. A lei diz que todos que pecarem devem morrer.
Por isso que precisamos de um Salvador do mundo. Por que Jesus vem? Porque precisamos de um Salvador. A lei revela o pecado e a evidência da minha condenação diante de Deus. Deus é santo. Isso faz um medo da sua santidade perfeita. Me dá um medo terrível em ter que encarar um Deus santo eu sendo pecador. Isso me faz correr em direção à sua reconciliação. Eu corro desesperado para reconciliar com Deus. Veja bem que a palavra reconciliação é tornar amigos aqueles que estavam em inimizade. E por que eu estava em inimizade com Deus, pastor? Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E não pode ser amigo de Deus, porque a inclinação da carne é para o pecado. E Deus não pode ter relação com o pecado. Ele virou as costas para o seu próprio Filho amado na cruz, porque ele estava com pecados nossos. Imagine para mim e para você. Então você deve correr para a reconciliação. Você deve buscar esta reconciliação. Você deve chorar aos pés do Senhor para esta reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando o seu pecado, e pôs sobre nós a palavra da reconciliação. Agora cada um que não tem essa paz de Deus no coração, cada um que tem transgredido o mandamento de Deus, Deus está te chamando. Corra para se reconciliar com Cristo. Corra para você chorar aos pés de Deus em Cristo. Corra para ter uma aliança com Cristo. Você deve correr. Você deve correr em direção a Cristo. Você tem agora um novo vivo caminho para chegar a Deus. Um caminho especial através de Cristo. Corra para Ele, como fez o filho pródigo. Corra desesperado do pecado. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, porque essa vida é uma miséria. Ele estava comendo comida de porco, de lavagem. Assim são aqueles que estão no pecado, estão na imundícia, estão afastados de Deus, e ele fala: eu vou correr e vou ter com meu pai. Corra agora, porque se você correr em direção ao Pai, Cristo está ali, de braços abertos, para poder te colocar na presença de Deus, para que você não seja condenado debaixo da ira de Deus, mas o amor de Deus vai te alcançar, porque Ele enviou o seu Filho para ser Salvador do mundo. Salvador do mundo. Abraça o Salvador do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o Filho para aquele que crê. Você deve crer nesta mensagem. Você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? Você crê que Ele é o seu Salvador? Você deve buscar até que o seu coração seja mudado por Ele. Não basta apenas você confessar com os seus lábios. Eu estava ouvindo um pregador chamado Frank Ferreira. Geralmente se tem uma forma de pregar, uma forma, 4 leis espirituais para convencer o pecador. E ele estava contando que ele estava pregando para uma mulher, e ele fez a tabelinha, e depois ele falou assim: a senhora quer agora aceitar a Jesus, entregar a sua vida para Jesus? Aí ele falou que a mulher foi mais bíblica do que ele, porque ela falou assim: eu não sinto nada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou só falar e pronto, é mágica? Eu não sinto nada. Ela foi mais bíblica do que ele. Você deve sentir contrição pelos seus pecados. Você deve chorar pelos seus pecados. Você deve pedir a Deus para mostrar quão graves são os seus pecados. Você deve começar a sentir nojo do seu pecado, para você ver quanto o Salvador é precioso. Você precisa ver a santidade e a ira de Deus voltada para você, porque Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E se o homem não se converter, Deus está com uma espada em direção a ele. Há uma espada da lei em direção ao homem. Como diz aquele louvor da harpa, a espada da lei. O Senhor me livrou da espada da lei. A espada da justiça de Deus. Deus, como justo juiz para condenar pecadores, tem uma espada em direção à sua vida. De um lado tem uma espada, mas de outro lado tem o Salvador do mundo te chamando: venha, fuja desta ira, reconcilie-se com Deus. Deus te chama para vir a Cristo chorando, pecador. É isso que é a graça do Evangelho. Ele nos comprou, e Ele não nos comprou com um preço barato. Foi o preço do seu sangue. Foi um alto preço. Foi um preço terrível. Vamos olhar o versículo de número 15. Olha o que diz o versículo.
Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Irmão, esse confessar aqui, muitas pessoas pensam nisso. Eu confesso, Jesus, então, Deus está em mim. Isaías diz assim, Deus diz para o profeta, vá e pregue para o meu povo. Isaías saía para pregar e dizia assim, existe um povo que me ama só com os lábios, mas o coração está distante de mim. Ou você é de Deus todo, ou Deus não vai querer apenas os seus lábios. Ou Deus é Senhor da sua vida, ou Ele não será Salvador da sua vida. Tem gente que quer Cristo só como Salvador, sabe? Como Salvador, Jesus, pode me salvar, eu não quero ir para o inferno. Como Salvador eu te aceito, mas como Senhor não. O Senhor não pode mandar na minha vida. Os meus sonhos, os meus planos, os meus amigos, as minhas escolhas. Sabe, o homem faz tudo às suas próprias vontades. Não quer Cristo como Senhor. Cristo como Senhor determina. Aqueles que confessam no texto, está dizendo, aquele que obedece a Cristo em tudo. Se Cristo diz, não ande na roda dos escarnecedores, não sente com os ímpios, o cristão obedece. Se Cristo diz assim, olha, não tem determinado tipo de trabalho, o cristão obedece. Se Deus diz, eu não quero esse sonho para você, ele obedece. Eu conversava com o Hudson aqui, e me lembro disso, quando eu fui pegar a faculdade de informática, eu fui na Estácio da Barra, com a faculdade paga, eu vi a grade com uma proposta para viajar para os Estados Unidos, Deus falou no meu coração, eu não quero que você faça isso. Você está preparado para obedecer a Cristo? Confessar a Cristo só com os lábios é muito fácil. Eu quero ver você amar e renunciar por Cristo, porque Ele te promete duas coisas, uma cruz para você carregar e a vida eterna. É isso que o Evangelho te promete, mas vai valer a pena. Cada sacrifício, cada esforço vai valer a pena na presença de Deus. Não me arrependo disso. Não me arrependo de nada. Pelo contrário, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós olhamos para muitas coisas tolas e banais e perdemos a visão da glória de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:9, a saber, se com sua boca confessar Jesus como Senhor, em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido. Quando a Bíblia fala em coração, ela fala do ser mais interior do homem. Ou seja, quando diz, adorarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, quer dizer, todo o seu ser deve adorar a Deus. Tudo que há em você deve louvar ao seu santo nome. É desta forma. É isto que João está dizendo. Qualquer que confessar Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Esse é o tipo de confissão. Confissão, de prática do Evangelho. Pastor, eu erro muito. Eu não tenho essa perfeição bíblica. Veja bem que eu não estou falando de uma perfeição total aqui, não quero que os irmãos me entendam errado. Foi como eu falei da semente. Se você é justificado, de fato, vai começar uma obra de santificação na sua vida. É isso que as pessoas não entendem. Quando nós pregamos graça, quando nós pregamos justificação por fé, as pessoas falam assim, vocês são libertinos, vocês estão profanando o Evangelho de Jesus. Não existe salvação sem santificação. Não existe salvação sem a santificação. Há uma santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode dizer assim, eu confessei, pastor, eu aceitei Jesus, eu levantei minha mão, eu orei para que Ele escrevesse meu nome no livro da vida, eu fiz tudo isso, eu estou justificado. Mas não há qualquer pingo de santificação. Será que você está justificado mesmo? Na Bíblia não existe justificação sem santificação. Na Bíblia existe um processo. Aqueles que são justificados são levados a se santificar. Pode ser que agora você não tenha uma santificação como a de Cristo. Você não tenha santificação como a de alguns pregadores. Mas deve haver uma marca de santificação na sua vida. Deve haver um crescimento em santidade na sua vida. É isso que a Bíblia ensina. É a graça do Evangelho te conduzindo a ser a imagem de Cristo. Pastor, e se eu cair, se eu errar? Se arrepende e volta. Chore aos pés do Senhor. Comece de novo. Chore de novo. Só que alguns lugares dizem, olha, você tem que vencer esse pecado. Olha, você tem que fazer. E a pessoa tenta uma vez, ela cai. Ela tenta de novo, ela cai de novo.
Aí fala assim, o diabo me acusou disso uma vez quando eu não cometi isso, não é para você não, você nunca vai conseguir. Eu falei, realmente, eu não vou conseguir mesmo. Quem consegue é Cristo. Quem vence é Cristo. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aonde está a sua vitória? Está em reconhecer Ele como Salvador da sua vida. Estar em ir nele e chorar aos pés dele. Ainda que você ouça pessoas dizer assim, não, olha, você é muito pecador. Ainda que o diabo vá na sua mente e diga, você é muito pecador, Cristo não morreu por você. Você diga, não, eu ouvi a palavra que o pastor pregou. E que se eu estiver na luz, e se eu tiver comunhão com meu irmão, o sangue de Jesus Cristo vai me lavar, vai me limpar, vai me purificar. Eu estou ali, eu estou amando a Cristo. Eu acho que há uma grande diferença entre Cristo rejeitar pecadores e abraçar pecadores. Eu acho que tudo está na sinceridade do pecador. Porque Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, miserável homem que eu sou. Se não há sinceridade, choro, lágrima diante de Deus para escapar do pecado, mas o pecador maquina, ludibria, foge da conversão, do arrependimento, foge de tratar com Deus, quer enganar a Deus, no final eu me arrependo, no final eu vou, depois eu guardo o pecado agora. O negócio vai ser complicado para esse tipo de pessoa. Deus não se deixa escarnecer. Deus está te chamando agora. Ele está te chamando para o arrependimento. Mas, pastor, eu não consigo, sou fraco. Chore aos pés do Senhor Jesus. É Ele que tem um braço forte. É Ele que vai te levar a ter vitória sobre o pecado. Se você não aprender isso, você vai cair dia após dia. Versículo 17. Para nós fecharmos, caminharmos para o final. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Que versículo lindo. Nisto é perfeito o amor para conosco. Foi um amor muito perfeito. A cruz é a revelação da perfeição de Deus, do amor de Deus. Deus pega o seu bem mais precioso, Jesus, o seu Filho amado, e entrega por nós. Aí diz, para que no dia tenhamos confiança. Irmãos, João está querendo te dar esta confiança. Você tem confiança agora de chegar diante de Deus para ser julgado? Você tem a plena convicção e certeza de que você vai ser justificado diante de Deus pelos méritos do Salvador, de que Ele morreu por você, de que Ele tem operado uma obra em você? A questão toda é essa. Aqueles que Cristo comprou e adquiriu, eles não vão estar diante de um trono branco para ser julgado e condenado, não. Eles foram justificados. Deus já os puniu em Cristo. Deus já derramou a sua ira em Cristo. Deus não vai derramar a ira dele duas vezes. E quem tem a certeza, a convicção que Cristo tem operado essa obra em seu coração, tem confiança para com Deus. Tem confiança no seu juízo, tem confiança de que não vai ser reprovado, porque Cristo tem operado isso na sua vida, porque Ele tem estado na pessoa de Cristo, unido com Cristo. Nós devemos ter essa confiança. Você tem esta confiança? Você deve responder para você mesmo. Você tem a confiança de que Cristo fez isso por você? Você tem buscado isso, se santificado através da pessoa de Jesus Cristo? Porque eu não posso me santificar sem a cruz, eu não posso me santificar sem Cristo. Eu preciso da graça dele e graça só a partir do Evangelho. Aí ele diz assim, eu achei fantástico isso, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Cristo é, somos nós também neste mundo. E me chamou uma atenção o caráter do Salvador, da humildade do Salvador. Que Ele disse, venham e aprendam de mim, que sou manso e sou humilde de coração. E aí o texto diz, tal qual Ele é, o seremos. Ele chama a gente para aprender. Veja bem, o amor, ele é o sentimento que conduz o homem
a mansidão e a humildade. Isso era revelado no coração de Cristo. Agora, aquele coração que não tem amor é o contrário. É um sentimento de soberba e orgulho. Jesus nos chama: venha e aprendam de mim, que sou manso e humilde. E o oposto é um coração orgulhoso. Por que o homem não crê no Evangelho? Por que o homem não se prostra diante de Cristo? Por que o homem não chora diante de Deus? Porque ele é orgulhoso e obstinado. É o primeiro pecado que Lúcifer caiu, e é o pior pecado que existe. O orgulho, ele é o princípio de todos os pecados. Antes do homem pecar, qualquer pecado, está ali o orgulho. Primeiro, o orgulho inicia tudo. Pelo fato de que, vamos lá, eu tenho lido muita Bíblia, não preciso orar tanto. Aí erra. Qual foi o princípio do pecado? Orgulho. Jesus disse: vem, aprendam de mim, que sou manso e humilde. O amor, ele é incompassível. Não há compatibilidade com o orgulho. É oposto. O orgulho, ele é esse começo de todo pecado. Sempre digo uma frase puritana, não vou cessar de responder: é mais fácil o homem deixar de pecar do que deixar o orgulho. Sabe por quê? Porque o pecado não pode se maquiar em obras boas. O pecado é pecado. Onde você vê pecado, é a transgressão da lei de Deus. Você diz: ó, pecado. Adulterou, fez aquilo outro, aquilo, você vê o pecado, mas o orgulho não. O orgulho, ele se converte e se transveste, muda outra cara, através de obras de obediência. Você pode estar obedecendo a Deus, você pode estar fazendo coisas de Deus, e o orgulho pode estar ali. Você pode estar fazendo boas obras, e o orgulho está ali, no seu coração. Deus disse assim: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, sobre os animais do céu, sobre os animais do campo. O homem deve dominar sobre os animais. Aí vem o homem, depois da queda, orgulhoso, e fala: sabe o que? A Bíblia diz: apareceu Nimrod, poderoso caçador diante dos homens. O que ele fazia? Escravo. O homem sempre quer estar por cima de outro homem. Orgulho. A pessoa sempre quer ser melhor do que a outra, mostrar-se igual a outra. Mas Jesus falou: tal como Ele é, nós devemos ser. Nós devemos ter a imagem dEle, porque tal Ele é, somos nós também neste mundo. E qual é a imagem de Jesus Cristo? Jesus quis ser melhor do que alguém? Sendo Ele melhor do que todos? Jesus quis mostrar que Ele era melhor do que qualquer pessoa? Ele quis mostrar que era melhor do que até mesmo os fariseus? Não. E a Bíblia nos chama para isso. É o oposto do amor. É o orgulho no coração do homem. Ele quer sempre dominar sobre o semelhante. E aí torna a citar Filipenses 2, de novo: que haja em vós o sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de quê? De humilhação. O sentimento de não ter por precioso coisas grandiosas, mas se esvaziar. Que você olhe para o seu irmão maior do que você. Deus abomina olhos altivos, aquele que olha o irmão de cima para baixo, aquele que já vem com preconceito. Me ouça, porque eu sei mais do que você. Isso não é amor. Isso é orgulho. E o orgulho é algo terrível, que tira o amor de Deus do nosso coração. Deus abomina os olhos altivos. Tal qual Ele é, nós seremos nesse mundo. Devemos lavar os pés dos irmãos. Sabe o que é lavar os pés? Sabe o que significa a ação de Jesus lavar os pés? É a posição que Ele se coloca diante dos seus discípulos. Lavar os pés é se colocar como um escravo. Escravo mesmo. O escravo mais rebaixado era o que lavava os pés. Quando João diz assim: eu não sou digno nem de levar a sandália dos seus pés, é a mesma coisa. Ele está dizendo, porque o escravo vem, pega a sandália para lavar o pé do hóspede que vai entrar em casa. Ele lava os pés da pessoa. Jesus então se coloca numa posição de escravo. Olha o que Deus está dizendo para você. Deus está dizendo que ao passo do seu irmão, ao lado do seu irmão, você deve ter uma postura de escravo, de servo diante dele. Você deve olhar ele como superior a você. Esse é o amor de Cristo. Tal como Ele é, seremos nós também no mundo. Sempre se considerar menor. Mas como somos velozes para nos orgulhar?
Não é verdade? Um elogio aqui, um elogio ali. Se aprendemos as coisas fáceis, enfim, várias coisas nos levam a orgulhar. E Cristo nos chama para ser igual a Ele. Cristão, ele deve ser assim. Ele não deve se vangloriar acima dos outros. Devemos ensinar para que o aluno seja melhor do que nós. Mas se ensinamos para isso, se não ensinamos para isso, melhor dizendo, somos mestres invejosos. Você sempre tem que ensinar alguém, formar um discípulo para que ele seja melhor do que você. Você sempre tem que ensinar tudo, incentivar ele para que ele cresça e seja melhor. Paulo fala assim, eu quero que vocês sejam como eu. Ele queria que todos tivessem muito conhecimento igual a ele, fosse igual a ele na graça, no evangelho, em todas as coisas. Não ser maior para se portar como maior, para que sabe mais, para estar por cima. Como alguns querem ser mestre, porque eles querem isso, eles querem estar por cima, eles não querem ser como que servem. É difícil discernir o orgulho, é muito difícil. Você deve orar para isso. Olha a oração de Davi no Salmo 19. Livra o teu servo do orgulho, para que ele não se assenhorie de mim, ou da soberba, para que não seja senhor em minha vida, então ficarei livre de um grande pecado. Você deve orar para isso. Davi orou por isso. O amor, ele alimenta o faminto. O amor alimenta. O orgulho também não? Claro que alimenta. O orgulho alimenta o faminto. O amor veste o nu, aquece o nu. O orgulho também aquece o nu. Alguns vão dizer, mas pastor, a pessoa pode vir e ser um mártir, vai ser diferencial. Não, existe mártires orgulhosos. Paulo diz isso em 1 Coríntios 13, versículo 3. Ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não fosse com amor, de nada se aproveitaria. Não é assim que fazem os muçulmanos, os homens bomba, eles se explodem por quê? Por orgulho. Eles pensam que no céu vão ter um lugar de destaque, eles pensam que vão ao paraíso, vão ter 70 virgens, vão ser importantes, vão ser destacados, e por orgulho vão e se explodem e matam pessoas como um homem bomba. O orgulho também forma mártires, como o amor forma. Então, pastor, como é que eu vou poder saber se eu sou orgulhoso ou se eu estou andando em amor? Você deve sondar o seu coração na presença de Deus. Você deve analisar se o seu coração, qual é a postura de que você faz as coisas para Deus. Você faz para aparecer, você faz para ser importante, você fala para se mostrar melhor do que o seu irmão, ou você faz para glorificar a Deus? Qual é a postura que você faz as coisas? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6, para a gente fechar. Então no finalzinho, encerra aqui. Quero que você entenda isso. Tal qual Cristo é, nós seremos neste mundo. E Cristo andou em amor e humildade. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você ande desta maneira. Nós possamos andar desta maneira. Mateus 6,3. Existe uma complicação que é revelada no Sermão da Montanha. Como proceder ao fazer a caridade? Como eu devo proceder ao fazer a caridade? Logicamente você vai me responder com esse versículo. Mateus 6,3. Está dito, mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Não como os hipócritas que tocam as trombetas. Aí Jesus continua, ele falou antes, né? E chamam as pessoas para poder ver aquilo que ele está fazendo. A pergunta é, Jesus falou isso, não falou? Então você entendeu. Você não deve tocar a trombeta ao dar a sua esmola, você deve fazer a sua obra escondida. Mas calma aí, se você fizer a sua obra escondida, como as pessoas vão imitar você nas boas obras? Como as pessoas vão ver as boas obras, vão imitar e vão glorificar a Deus que está no céu, vendo as boas obras na sua vida? Você vai frustrar a Deus da sua glória, porque as pessoas não vão ver as boas obras, não vão ver a luz em vocês, e não vão dar glória para Deus, e não vão imitar essas coisas. Como que deve ser isso, deve ser feito? Coração. O seu coração deve ser analisado diante de Deus. Você dá para que as pessoas te aplaudam? Você faz para que as pessoas te elogiem? Ou você dá para a glória de Deus, estuda para a glória de Deus, ora para a glória de Deus? Como é? A pergunta é essa. Eu faço isso para a minha glória, eu faço isso para eu ter status, eu faço isso para ser importante, eu estudo muito quando sou motivado para que as pessoas me elogiem, para que eu me torne um pregador conhecido, ou eu faço isso para a glória de Deus?
Eu toco instrumento para quê? Para que as pessoas me elogiem, ou eu toco para a glória de Deus?